Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos em Tua santa e augusta presença, Senhor. Ó Deus, reconhecendo que somos tão débeis, Senhor, tão falhos, Senhor, tão necessitados de Ti, ó Pai. Por isso estamos aqui pedindo a Tua graça, a Tua bondade sobre cada um de nós, ó Pai. Principalmente a mim, que reconheço que sou muito falho diante de Ti. Mas também eu reconheço o poder do perdão, o poder da reconciliação. Por isso confessamos a Ti todos os nossos pecados, todas as nossas incredulidades, Senhor, porque o Teu sangue é que nos faz limpo, ó Pai. Venha abençoar nesta manhã esta reunião, a qual está sendo abençoada. Ó Deus, continua nos abençoando, a exposição da Tua palavra também, Senhor. Todos que estão presentes, aqueles que estão pela internet ou irão ouvir pela internet, que o Senhor possa dirigir a palavra aos profundos corações, Senhor, nesta manhã. Pai querido, Pai maravilhoso, faça isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo nós pedimos para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Fabiana, bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus. Estamos felizes mais uma vez de estar na presença do Senhor. E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a gente sempre fica feliz quando vê mais um alguém, né? Fiquei muito feliz ver a Paula aí, a nossa irmã aí, irmã Lu, que Deus possa continuar abençoando. E o nosso desejo, irmãos, é ouvir a palavra de Deus. Eu creio que vocês não vêm aqui para ouvir o homem e nem ouvir o William Branham, mas você vem aqui para ouvir Deus falar, né? E Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações, sempre tem. Nos hinos, esses cânticos espirituais que nós ouvimos aqui, irmãos, só isso daí enche a nossa alma, né? Encoraja nós a prosseguir também, em nome de Jesus. Nós vamos ler as Escrituras em São João, capítulo 16, versículo 21, e depois 1 João 5, versículo 7 e 8, nós tentaremos falar um pouquinho sobre o novo nascimento, ou dores de parto, aonde pregou o nosso profeta, lendo essas escrituras. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Diz assim, São João 16, verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegado a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. 22 ainda. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristezas, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Aleluia. Glória a Deus. Primeira carta de João 5, e o verso 7 e 8, precisamente vamos ficar com 8, mas vamos ler o 7 também. Primeira carta de João, epístola 5, verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. 8 agora. E 3 são o que testifica na terra, o Espírito e a água e o sangue, e esses 3 concordam num. Vocês notaram alguma diferença aí? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo são um. A água, o sangue e o Espírito que testifica na terra não são um, eles concordam num. Então tem diferença, o Mombrana diz, em ser um e concordar num. Amém. Pode sentar. Agora eu vou ler aqui, vocês se quiserem ler, tudo bem, mas eu vou ler aqui mais uma escritura, em São João capítulo 3, e o versículo 5 precisamente. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Amém. Que o Senhor acrescente mais ainda as suas bênçãos à leitura da palavra. Pois bem, irmãos, nós sabemos que nós podemos abrir a Bíblia, ler, comentar alguma coisa, isso está sobre o nosso alcance, mas quem pode abrir o nosso entendimento e revelar é só um, é o grande Espírito Santo. E nós vemos aqui um trecho muito humilde, muito simples. O próprio Jesus usou, explicando, falando do natural para explicar o espiritual. E sempre foi assim, irmãos. O Senhor nunca usou teologia e coisas e tal. Hoje você vê tantas coisas que, olha, é coisa tremenda, né? Mas se você vê os homens de Deus, desde lá do princípio, era homem rústico, falando simples. Veja João Batista, por exemplo, um profeta vindicado por Deus, último profeta da lei, cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. No entanto, o que ele veio falando? Olha, é machado na raiz da árvore. Olha que linguajar. É machado na raiz da árvore. Todos os montes e os vales serão plainados. Raça de víbora. Então você vê que era homem rústico, homem simples no linguajar. Mas pela revelação, você vai ver aí o significado disso. É Deus no assunto. E não foi diferente também com o nosso profeta. Um homem sem nenhum estudo, foi formado nos seus estudos, aleluia, a ponto que alguém certa vez chegou para ele e disse: olha, o senhor não conhece a Bíblia. Em outras palavras, estava dizendo isso, né? Ele falou assim: olha, na verdade eu não conheço, mas eu conheço o autor da Bíblia. Amém? Então, irmãos, muitos estão firmados na letra e conhecimentos, interpretações, e Paulo diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Então o profeta de Deus, lendo essas escrituras, ele diz assim, no parágrafo 44, o nascimento natural, normal, tipifica o nascimento espiritual. Todas as coisas do natural são tipos do espiritual. E nós verificamos, se olhamos aqui fora no chão e vemos uma árvore na terra, preste bem atenção, crescendo, está se esforçando para viver. Isso serve para mostrar que há uma árvore em algum lugar que não morre, porque ela está clamando por alguma coisa. Nós encontramos pessoas, não importa quão idosas, quão enfermas, em que condição elas estão clamando para viver, porque isso mostra que há uma vida em algum lugar onde nós vivemos para sempre. Note quão perfeito. Você está entendendo? Então, irmãos, é isso mesmo. Eu me lembro que o Mombrano, não sei se é nessa mensagem, talvez não seja, o Mombrano diz assim: você vê aí, as mulheres, nada contra, mulher aí de meia idade aí, com cabelo branco, já tentando pintar o cabelo. Por quê? Porque está falando que, olha, quando eu era jovem, né, os cabelinhos pretos e tal. Tudo isso está apontando para quê? Para uma nova vida. E eu ouvi uma coisa esses dias, não me lembro se foi de um denominacional ou foi de um pastor da mensagem, nem sei se o Mombrana falou isso aí, e falou, se o irmão me ajuda aí. Mas eu achei interessante, que não sou como doutrina também, né? Ninguém sai falando que foi uma doutrina, é assim diz o Senhor. Mas eu vi uma coisa que para mim eu achei certo. Todos nós sabemos que na ressurreição nós iremos ressuscitar num corpo glorificado. Vocês creem nisso, não é? Num corpo glorificado, não importa se tem 90, 100 anos, se é um pertencente à noiva,
vai ressuscitar com 18 a 22 anos. Isso nós estamos familiarizados com isso. Então, ouvi o pregador dizendo que, eu não sei se foi o pastor César Augusto que falou, não me lembro. Falando que, por que os discípulos não reconheceram Jesus no caminho de Emaús? Por que outros não reconheceram Jesus após a sua ressurreição? Vocês sabem por quê? Porque nós sabemos que ele ressuscitou num corpo, não naquele corpo velho mais, mas num corpo já glorificado. Ele não ressuscitou com aquele corpo de aparência de 50 anos, embora ter 33 anos, mas ele foi moído. Ele estava com 33 anos antes da sua morte, irmãos, ele foi tão sofrido que ele tinha aparência de 55 anos, mais ou menos, de um velho sofrido. Então o pregador dizia assim, sabe por que não reconheceram? Quando ele ressuscitou e subiu para o Pai, ele disse, não me toque, porque ainda não subi para o Pai. Ele recebeu o quê? Um corpo glorificado, um corpo jovem de 18 anos. Então eles falam, quem é esse moço? Né? No caminho de Emaús, andando lá e tal, eles não reconheceram que era Jesus ressuscitado. Porventura era um estrangeiro, não conhece o que aconteceu com o nosso mestre? Não é isso que disseram para Jesus? E no entanto era Jesus ali. Mas ele estava num corpo jovenzinho, aleluia. Isso não me levem com doutrina. Se vocês acharem na mensagem, irmão Valério, irmão Fábio, os irmãos aí, me ajude. Mas tem lógica, não tem, irmãos? Porque nós iremos ressuscitar na ressurreição, eu creio em nome de Jesus, num corpo jovem, não num corpo de 50 anos, 50 e poucos anos, ou 100 anos. Jovem. Nosso Jesus não poderia ser diferente também? Amém. Pois bem. Então ele diz assim, eu vou repetir. Elas estão clamando para viver, porque isso mostra que há uma vida em algum lugar, onde nós vivemos para sempre. Note quão perfeito. Veja, agora, em 1 João 5 e 7, creio que se não estou enganado, isso diz o que nós lemos. 3 são que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. 3 são que testificam na terra, que são a água, o sangue e o Espírito. E eles concordam num. Agora note, os primeiros 3 são um. 8 agora. Os segundos 3 são terrenos, os quais concordam num. Não se pode ter o Pai sem ter o Filho. Não se pode ter o Filho sem ter o Pai, sem ter o Espírito Santo. Porém, pode-se ter a água sem o sangue, e o sangue sem o Espírito. Você está entendendo? Então, para você ter o Pai, você tem que ter o Filho. E para você ter o Filho, tem que ter o Espírito Santo. Para ficar completo a coisa, né? Então, nós cremos numa trindade, Mombrana diz, mas não de pessoas distintas, de ofícios de Deus. Então, para você ter o Pai, tem que ter o Filho. E para ter o Filho, tem que ter o Espírito Santo, que é o próprio Pai. Então, vira tudo em torno de uma unidade. É como a água. A água, é uma água. Mas ali tem 3 elementos. Ela é gasoso, sólido e líquido. Mas é água. Se não tiver esses 3 elementos, não é água. Vocês estão entendendo, irmãos? O ovo, a casca clara e a gema. Você não pode ter uma clara e falar assim, tem um ovo completo aqui. Não. Pois bem, deixa para lá. Agora veja só. Então, para você ter o Pai, você tem que ter o Filho. E para ter o Filho, tem que ter o Espírito Santo. Então, esses 3 são um. Agora, na terra, irmãos, é diferente. Ele diz aqui, você pode ter a água e não ter sem ter o sangue, e o sangue sem o Espírito. O que ele está falando aqui? Eu penso através de nossas eras, provou que isso é verdadeiro. Água, sangue, Espírito. Isso está falando justificação, santificação,
e o batismo com o Espírito Santo. Isso tipifica, ou faz, ou reticência, ou um antitipo, vê? O qual se tira o nascimento natural. Veja, quando uma mulher ou qualquer coisa para dar à luz, para o nascimento, a primeira coisa que acontece, a ruptura da água, o nascimento normal. A segunda coisa é o sangue, e então vem a vida, água, sangue e espírito. E isso constitui o nascimento natural. Vocês estão entendendo, irmãos? E assim é no campo espiritual. Veja, é água, justificação pela fé, crendo em Deus, recebendo-o como seu salvador pessoal e sendo batizado. Segundo, é a santificação do espírito, em que Deus limpa o espírito de todos os elementos do mundo e o desejo do mundo. E então o Espírito Santo entra e dá o novo nascimento e enche esse vaso santificado. Vê? Há poucos dias aqui Deus deu para nós a palavra sobre um novo Espírito. Vocês se lembram disso, né? Eu creio que foi Ezequiel que falou, Jeremias, acho que foi Ezequiel, o profeta Ezequiel que falou. O Mombrana tomou essa escritura. Ele diz, Deus não pega o seu Espírito Santo e já coloca em nosso espírito, em nós. Não, Ele não faz isso. Primeiro, o que Ele faz? Ele dá para nós um novo Espírito. E o Mombrana diz, esse novo Espírito que Ele dá para nós, não é o Espírito Santo. É uma mudança de natureza. Vê? Ele mudando essa natureza, pondo um novo Espírito, aí Ele coloca o Espírito Santo. E você liga isso com uma mensagem, o sinal, eu creio que o parágrafo 43, mais ou menos ali, o Mombrana falando sobre o batismo de Jesus, ele fala, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, ali eram as duas naturezas, Jesus representando o Cordeiro de Deus, e aquela pombinha representando o Espírito Santo. Então ele diz assim, você vê o Espírito Santo, combinou com a natureza do Cordeiro, então pôde descer. Ele prossegue dizendo, você já imaginou o Espírito Santo descendo sobre um lobo? Uma pessoa cheia de ódio, cheia de rancor? O Espírito Santo não desce sobre essa pessoa. O que ele está dizendo? Então tem que ver uma mudança de natureza. Você está vendo? Está notando, irmãos? Então primeiro Deus coloca um novo Espírito, essa natureza velha é mudada, vê? E nesse novo Espírito, Ele coloca o seu Espírito Santo, aleluia. Que coisa maravilhosa. É lindo, irmão, por isso que é bom ter profeta, né? Aleluia. O profeta de Deus vem trazendo coisas, me faz lembrar tudo. Olha, parece que a gente até foge aqui do tema aqui, mas Deus sabe de tudo. Me faz lembrar daquele moço, você lembra, já falamos sobre isso? Chegou para o Mombrana, ô Mombrana, o senhor me casa? O senhor faz o meu casamento? O Mombrana diz, não, eu não posso fazer seu casamento. Mas por que, Mombrana? Por quê? Porque você possui a natureza do seu velho pai. O seu velho pai possui a natureza do velho pai dele. E seu pai judiou muito da sua mãe. Ele tinha uma natureza muito ruim. Então você vai fazer essa moça sofrer. Eu não vou fazer seu casamento. Mas aquele moço era um moço de Deus. Ele não desistiu. O que ele fez? Ele ficou aos pés do Senhor, clamando, e eu creio que ele clamou por uma mudança de natureza. Ó, irmãos, e quem que clama a Deus por algo e Deus não responde? O próprio Jesus disse, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos? Se pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Se pedir um pão, você vai dar uma pedra? Vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos? Muito mais o vosso Pai Celestial. Vê? Então eu creio que entrou um desejo naquele moço de mudança de natureza, de espírito. A ponto que o Mombrana chegou para ele logo e disse assim, olha, agora eu faço seu casamento. Você está vendo? É bom ter um profeta, não é, irmãos? Então, irmãos, é isso que o profeta está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguindo aqui.
Então, é o desejo do mundo. Então, o Espírito Santo entra e dá um novo nascimento e enche esse vaso santificado. Então, vai pensando nisso: justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. O profeta prossegue dizendo no parágrafo 50, por exemplo, assim: agora, que eu lhe disse, o que você não crê, ponha de um lado, então coma a torta. Note agora, um copo está caído lá no galinheiro. Você simplesmente não apanha isso e põe à mesa e enche de água ou leite? Não. Ao apanhá-lo, é justificação. Limpá-lo é santificação. Porque a palavra grega santificar é uma palavra composta que significa limpo e separado para o serviço. Não em serviço, para serviço. Então, quando você o enche e é posto em serviço. Eu creio que vocês estão captando, irmãos. Então, o próprio Jesus disse em São João capítulo 15, eu creio que é o verso 2 ou o verso 3, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então eles estavam preparados para o serviço. Você está notando? O vaso não estava cheio ainda. Eles estavam limpos, quer dizer, santificados. Ao tirar do galinheiro esse copo, tudo sujo ali, ele foi justificado, ele foi resgatado. A você vir e aceitar o batismo em nome de Jesus Cristo, o Mombrana diz: tudo o seu passado é perdoado, é apagado, lançado no mar do esquecimento. Mas a velha natureza ainda continua. Nós temos que prosseguir a santificação, quer dizer, a limpeza. O que nós lemos aqui em São João 3:5? Aquele que não nascer da água e do Espírito. Água, que água, irmãos? Água do batismo? Não, a água do batismo não limpa ninguém. A água do batismo é uma justificação, mas é a água da palavra. A palavra de Deus, conforme você vai lendo, entrando e buscando a santificação, a palavra vai limpando, tirando as escórias. Veja, é isso que a palavra de Deus faz, irmãos. Por isso Jesus olhou para os seus discípulos, não diz: vocês já estão cheios do Espírito Santo, não. Vocês já estão limpos, santificados, a casa já está limpa. Agora ele precisava dar o terceiro passo, aonde infelizmente Judas não pôde alcançar. Veja, então veja, desculpem isto. Agora, não para ferir, aí é onde você, peregrino da santificação, nazarenos, falham em caminhar até o Pentecoste. Vocês foram limpos pela santificação, porém, quando estavam prontos para se pôr em serviço, pelos dons de falar em línguas e outras coisas, vocês rejeitaram isso e caíram de novo no galinheiro. Estão vendo? Agora, isto é que acontece, isto sempre faz isso. Agora, não para criticá-lo agora, mas apenas eu quero tirar isso do meu coração, e isso está queimando em mim, desde que estive aqui, de modo que é melhor que eu o faça. Simplesmente, se a graça de Carl e Demos e os demais, e a de vocês todos, eu tentarei fazer o melhor que puder para livrar minha alma disso. Veja, então compete a vocês o normal tipificando o espiritual. 53. Agora, nós verificamos então, e é plenamente nascido. Quando o bebê comumente, agora, quando a água rompe, você não tem de fazer muito acerca disso. E quando o sangue vem, você não tem de fazer muito acerca disso. Porém, quando a vida entra no bebê, você tem de dar umas palmadas, vê? E fazê-lo gritar. E isso é reticência. Agora, sem instrução, como meus irmãos aqui são tão bem treinados nisso, a deles
porém eu tenho de forma natureza para tipificar isso. E aí está você. Foi isso que aconteceu. Precisou de umas boas palmadas para fazer chegar isto a eles. Veja, agora, você toma algum tipo de choque. Talvez não tivesse de bater nele, mas apenas chocá-lo um pouco. A própria ideia de ele estar nascendo alguma vez fará isso. Agarre-o, sacuda-o. Se ele não começar a respirar, bata nele um pouco. E então ele grita em línguas desconhecidas, para si próprio, eu suponho. Porém, ele de qualquer maneira, ele está fazendo um barulho. Eu creio que vocês estão entendendo, não é, irmãos? Então, quando rompe a bolsa d'água ali da mulher, né, que está abaixo da luz, não tem que fazer muito. Quando sai o sangue, não tem que fazer muito. Mas quando sai o espírito, a vida, ali tem o que fazer, né? Então, geralmente os médicos dão umas palmadinhas, porque tem que levar aquele susto, o espírito de vida, aquela criança recebe o fôlego de vida. É isso que o profeta está falando. Olha como o natural explica o espiritual. Isso é coisa tremenda, irmãos. E penso que um bebê nasce apenas sem vida, sem nenhum som, nenhuma emoção. Esse é um bebê morto, vê? Esse é o problema com a igreja hoje, o sistema. Nós temos muitas crianças nascidas mortas, isso mesmo. Elas precisam de uma surra do evangelho, veja, e assim para acordá-las, para trazê-las a si, de modo que Deus possa soprar nelas o fôlego da vida. E agora, nós encontramos que isso é tão verdadeiro, é teologia rude, porém é a verdade de qualquer maneira. Vê? Assim, note, no nascimento de uma semente, a velha semente tem de morrer antes que a nova possa nascer. Assim, portanto, a morte é dura a qualquer hora. Deste modo, é dolorosa, é aflitiva. O nascimento é a mesma coisa, porque você está trazendo vida ao mundo, e é doloroso. Jesus disse que sua palavra era uma semente que um semeador saiu a semear. Agora todos temos conhecimento disso, e quero ensinar isto como uma lição de escola dominical, porque é domingo. Note então, esta palavra sendo uma semente, porém lembre-se, a semente está somente produzindo uma nova vida quando ela morre. Vê? E essa é a razão porque foi tão difícil para aqueles fariseus compreenderem nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles estavam sobre a lei, e a lei era a palavra de Deus em forma de semente. Porém, quando a palavra se fez carne e se tornou não lei, mas graça. Agora, a graça e a lei não podem existir ao mesmo tempo, porque a graça está tão acima da lei que a lei nem mesmo está no quadro. E, portanto, foi tão difícil para os fariseus morrerem para a sua lei, de modo que a graça pudesse nascer. Porém, isso tem que avançar. As duas leis não podem existir ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, para você ter novas batatas, você tem que plantar e ela tem que morrer. Isso quer dizer, para nós ter agora a graça de Deus em nossa vida, que é Jesus Cristo, o presente de Deus para nós, diz o Mombrana, o maior dom de Deus para nós foi Jesus Cristo, o Mombrana diz. Então o que teve que acontecer? A lei teve que morrer, e foi duro para os fariseus. Vem esse homem quebrando o sábado, vem esse homem fazendo coisa que não é lícito fazer, a lei mosaica fala que não pode fazer isso. Foi difícil, irmãos, a morte é difícil, é dolorosa, mas se a lei não morresse, não podia produzir graça. Você está entendendo? Quando
João Batista estava em cena ali pregando no Jordão o arrependimento. Ele foi o último profeta da lei. A lei e os profetas da lei duraram até João. Então João ele foi obrigado pela lei de Deus, ele tinha que ser morto mesmo. Herodes mandou matar e não sei o que e tal. Mas era Deus no assunto também, irmãos. Porque não pode ter a graça e a lei ao mesmo tempo. A ponto que João disse assim, olha, importa que ele cresça e eu diminua. Quer dizer, que eu saia de cena agora e a graça entra. Então a lei morreu e a graça nasceu. Jesus Cristo, que coisa maravilhosa. Vamos prosseguir mais um pouco. Temos mais 5 minutos, 7 minutos. 60. Não pode existir uma lei que diga que você pode atravessar esse semáforo e outra que diga que você não pode atravessá-lo. Uma diz que você pode e uma diz que você não pode. Elas têm de ser uma lei de cada vez. Talvez você pudesse tê-lo atravessado, cautela, atravessá-lo, porém, dessa vez está vermelho. Pare, está vendo? E assim não pode existir duas leis ao mesmo tempo. Ou é vermelho ou é verde. Né? Se tiver vermelho, não passe. A lei está falando não passe. Se tiver verde, a lei está falando passe. Eu creio que vocês são espiritual, estão entendendo o que o profeta está dizendo. Agora, nós notamos que sempre, meu pensamento agora para você, é que requer dor, aflição, desconforto. Veja como aqueles fariseus morreram para aquela lei, através de dor, aflição, desconforto, porém, tem de ser. Agora, nós encontramos que a chuva que produz frutos sobre a terra, nasce, como o poeta diz, nos campos do trovão, em céu rotos e recortados. Porém, se não tivéssemos o trovão e os céus rotos e recortados, a pequenas gota destilada de chuva que foi levantada dos oceanos e destilada do sal, não nasceria. Requer-se esse relâmpago, estrondo do trovão, coisas temível, rota rude, para produzir as suaves gotas d'água das pétalas. Requer-se dor para produzir nascimento. Requer-se morte. E à medida que as nuvens morrem, a chuva nasce. Porque a chuva é parte desta nuvem. Uma tem de cessar de modo que a outra possa existir. Que quadro lindo, irmãos. Vocês estão entendendo? Louvado seja Deus. Vamos lá. Agora, meus irmãos aqui, alguns deles seriam capazes, eles poderiam lhes dar todas as leis dessas coisas. Eu não posso. Agora passamos a uma coisa diferente, só por uma pequena prova. Eu acho que, olha só, eu acho que uma das flores mais bonitas, todas têm suas próprias ideias sobre elas. Porém, eu acho que a flor mais bonita que praticamente já vi, e lá no leste, nosso lírio d'água. Quantos já viram um lírio d'água? Não é simplesmente nada como ele, para mim. Porém, você notaram que esse lírio d'água teve que ser? E eu me lembro do que Jesus disse: olhai para o lírio, como ele trabalha e fia. Porém, eu vos digo que Salomão, em toda a sua glória, não se vestiu como qualquer deles. Porque a glória de Salomão e sua pompa era toda artificial. Porém, o lírio, em sua beleza, é vida que está tornando belo, não alguma cobertura artificial, pintura. Veja que coisa. Do mesmo modo que nossas mulheres, eu não acho que você tenha de ter todo este verde. Você sabe, os cílios postiços, você sabe,
salientes desta maneira, e toda essa manicure, ou não, eu misturo essas coisas por todas as suas face, para tornar bonita. Bonito é com bonito se procede. Se você acrescentasse um pouco de Atos 2, versículo 4, misturasse isso junto, o pequeno João 3,16, isso superaria qualquer coisa de MacFactor. Já tentou preparar? Está vendo? Seu esposo a amará mais, todos os demais o farão. Tenho certeza que Deus o fará. Vê? Aleluia. Lírio, ele disse, olhai para ele, como cresce, trabalha, tem de se levantar. Este pequeno lírio da lagoa, veja através de onde ele vem, lodo, sujeira, barros, águas barrentas, águas turvas. Ele abriu o caminho através de tudo isso, este pequeno germe de vida, esforçando-se desde o fundo da lagoa, onde as rãs e coisas tais estão, e então se levanta através de tudo isso. Porém, quando chega a presença do sol, aleluia, ele nasce. A pequena semente se abre repentinamente para a vida. Ele não pode fazer isso até que passe por todo esse processo. Ele tem de se levantar através disso. Isso é o que faz isso. É porque o sol, ele próprio, é o que está puxando. E quando ele se põe completamente acima de todas as águas turvas e sujeira e coisas tais, então ele está tão feliz. Ele simplesmente distribui sua vida livremente. E é uma bonita vida quando ele chega à presença daquilo que está puxando para fora. Aleluia. Louvado seja Deus. Já estou encerrando com isso, irmãos. Eu acho que esse é um bonito tipo da vida cristã, quando algo o está puxando para fora do mundo, até que um dia você nasce exatamente na sua presença, pelo Espírito Santo. Que bonito. Tentar ajudar, você matará. Vê? Se você tentar puxar aquele lírio ali, você vai matar. Tem que ser por natureza. O sol tem que puxar aquilo. Quem é esse sol, irmãos? Esse lírio somos nós. Vê onde você estava. Quem te puxou? O sol da justiça, Jesus Cristo. Como um pintinho quando está nascendo, você sabe, já reparou num dos pequeninos, bem no topo do seu biquinho, ou qualquer pássaro que nasce do ovo, ele está amadurecendo esta velha casca de ovo, as velhas partes internas dos ovos, tem de compor, e ele tem de tomar seu biquinho e raspar de um lado para outro, até que rompa a casca. Nós chamamos isto de abrir caminho bicando, lá em Kentucky, de onde venho. Abrir caminho bicando, nunca descobrimos uma maneira melhor, está vendo? Está vendo? Porque é a maneira provida por Deus. Tente ajudá-lo, você o matará. Quebre a casca dele, ele morrerá, está vendo? Ele tem que labutar, forçar, irromper. Você está entendendo, irmãos? Está falando de um nascimento. Tenta ajudar o pintinho a nascer ali, você mata ele. Isso quer dizer que a salvação é individual. Eu não dou salvação para minha esposa, ela não dá para mim, você não dá para o seu filho, nem seu filho dá para você. Você tem que operar a sua salvação, isso é individual. Não é porque sou filho de pastor, você é filho de pastor ou de algum ministro, que você tem a salvação. Isso pode te ajudar, mas você não tem a salvação por isso. A salvação é uma experiência com Deus, você e Deus. Isso é tremendo, irmãos. Aleluia. É assim que um cristão tem de fazer. Não é que alguém simplesmente apertando-lhe a mão, aceitando você. Você tem de se pôr ali até morrer, apodrecer e nascer no reino de Deus. É a maneira provida por Deus.
Você não entra por um livro, ou por apertar mão, ou se unir e se encher, puxar para baixo. Você pura e simplesmente tem de escapar da velha casca. Note, jamais descobriram melhor maneira. Veja isso aqui agora. Nós descobrimos nenhuma maneira melhor para um bebê obter o que ele quer, além da maneira de Deus. Veja só, para isso. Agora, quando esse bebê nasce, você pode instalar ali uma campainha, aqui ao lado do seu bercinho, e dizer: meu filhinho, eu sou um teólogo no método, eu li livros sobre como criar um bebê, e eu lhe digo, você é uma criança moderna, você nasceu num lar moderno, por um pai moderno. Quando você estiver com fome, ou precisar da mamãe ou de mim, basta tocar a pequena campainha aqui, tá? Vai entendendo bem. Isso não funcionará. A única maneira que ele pode obter o que quer é pedir chorando. Essa é a maneira de Deus. Então, tanto faz do filho do bilionário que nasceu, ou de um pobrezinho lá embaixo. A maneira que Deus proveu para ele pedir coisa é chorar. A mãe não aguenta ver uma criança chorando, já vai ver o que é mamar, vamos dar mamar. É uma dorzinha, vai procurar. É isso, não é, irmãos? Então, irmãos, os homens tentam colocar suas teologias, suas interpretações, e poderíamos seguir aqui o profeta levando para o lado espiritual e vendo esse modernismo de que está hoje aí nas igrejas. Por isso que o Mombrana diz, Lutero veio, pregou a sua mensagem, depois de 3 anos que ele pregou e tal, a igreja morreu. Veio a santificação com Wesley, pregou santificação, daqui a pouco a igreja morreu. Veio os pentecostais falando em língua, tudo, era Deus, mas passou 3 anos e pouco, a igreja morreu. Irmãos, e nós? Eu creio para nós não tem mais nada além dessa palavra. Vida ou morte? Quer ter vida? Esteja na palavra.